Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, às 20 horas, vamos dar início à nossa aula de baralho cigano. Então, sintam-se bem recebidos, bem à vontade, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos falar desse fantástico oráculo que é o baralho cigano Petit Lenormand. E aí, vocês conhecem esse baralho? Alguns de vocês aqui já devem ter ouvido falar, né? Outros estão se iniciando na caminhada do baralho cigano. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dele. O baralho cigano são 36 cartas que eles vão falar do seu dia a dia, das suas emoções, de como você interage no seu cotidiano. Vai falar das suas emoções, de como você se comunica, como você vê o mundo, suas facilidades, seus desafios. Enfim, é um oráculo muito profundo, de autoconhecimento. Eu, às vezes, fico pensando que muitas pessoas confundem até essa granditude que é o baralho cigano. Eu já ouvi falar, algumas pessoas falar, o baralho cigano é bom para fofoquinha do dia a dia. Que isso, gente? O baralho cigano é muito mais profundo. Ele é uma bússola, ele é um GPS da sua vida. Ele retrata o seu passado. Então, você pode ressignificar, você vai ter a oportunidade de ver o que foi bom no meu passado e o que eu tive de grande desafio, de grande aprendizado, né? O baralho cigano, ele fala do seu momento, do seu presente, de como você está vivenciando o seu momento. E também dá oportunidade de você conhecer suas tendências futuras. Então, vamos pensar, se a minha tendência futura, eu vou ter algum desafio, eu posso modificar ou então ficar mais preparado para enfrentar esses desafios. E se for uma tendência de prazer, uma tendência de felicidade, você vai se preparar para aquele momento, para curtir plenamente o momento. Então, o baralho cigano dá essa amplitude. Então, vejam bem, eu quero que fique bem gravado. Baralho cigano é um oráculo profundo de autoconhecimento, de problemas que você pode resolver, de respostas para situações, para as dúvidas do seu dia a dia, da sua rotina. Ele vai refletir como é que está a sua comunicação, seja no trabalho, na parte afetiva, na parte familiar, como é que está a sua saúde e sua espiritualidade. O baralho cigano tem uma visão bem ampla sobre a espiritualidade. Você está intuitivo? Você está pronto para receber os sinais, né, que o mundo te manda? Então, veja quantas oportunidades você, conhecendo o baralho cigano, você vai ter de facilidade na sua vida. Então, nesta aula de hoje, eu escolhi a carta O Cavaleiro para dar uma aula bem explicadinha para vocês. Por que eu escolhi o Cavaleiro? Vocês podem estar pensando, né? Porque, primeiro, é uma carta de poder. Em segundo lugar, isso é pessoal que eu vou falar agora. Eu coloco a carta O Cavaleiro sempre em cima de todo o deck. Eu embaralho o deck, mas antes de eu embaralhar, antes de eu entrar na consulta,
o cavaleiro vai ser a primeira carta que vai estar presente. E eu peço licença para abrir o jogo. Então, isso, gente, é pessoal, tá? É como se ele fosse comandar a minha consulta. É como se ele fosse o guardião das outras cartas, das 36 cartas, ok? Mas antes de eu falar das características do cavaleiro, eu quero falar da simbologia dele, né? Então, vamos observar. Vou até botar o óculos para ver bem melhor, tá? Então, antes de entrar na característica, como eu acabei de falar, eu vou falar da simbologia, né? Vocês vão observar aí que o cavaleiro é um rapaz, um homem mais jovem, pode até ser um senhor jovem. Está montado em cima de um cavalo, né? Numa postura o quê? Uma postura de altivez, numa postura de comando. Ali, essa simbologia do comando, da altivez, vai mostrar que esta carta tem um poder. Se eu estou em cima do cavalo, estou com as rédeas na mão, estou na estrada, indo além, eu sei aonde eu vou chegar. Então, uma das simbologias é essa. Eu sei aonde vou chegar. Eu não conheço desafios. Eu enfrento os desafios, mesmo até sem conhecê-los. Mas, de antemão, eu já estou, vamos dizer assim, com coragem. Essa carta fala que este cavaleiro é destemido, né? Vamos continuar observando a simbologia. Vocês vão ver que atrás desse cavaleiro existe uma cidade, é como se fosse uma cidade, né? Tem umas casas, tem umas árvores. O que é essa simbologia da árvore? Eu plantei alguma coisa que cresceu, frutificou. Então, é uma árvore frondosa. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, por isso eu sei os caminhos, vamos dizer, que as pedras vão me levar, né? E essas casas, ele já vivenciou. Ele pode ter tido uma família, um trabalho, algo que ele tem o conhecimento, a experiência e vai levar esta experiência para além. Então, o caminho, né? É o cavalo, ele está na estrada. Antigamente, vamos voltar agora no tempo, né? Os reis, ou então os chefes supremos, diante dele, eles tinham várias pessoas que trabalhavam para eles, mas ele tinha aquele cavaleiro, aquela pessoa que ele confiava, que ele sabia que era inteligente, que ele sabia que ele era capaz de ir além. Ele era capaz de levar qualquer mensagem, qualquer recado que naquele tempo não existia avião, não existia carro. Era o quê? Era o cavalo que ia além, ia para outra cidade, ia para outros lugares. E veja bem, vamos pensar ainda no passado. Se eu estou caminhando numa floresta, numa trilha, naquela época tinha muitos empecilhos. Poderia ter até outras tribos, né? Outras pessoas que poderiam querer lutar com esse cavaleiro. Poderiam ter feras, animais que poderiam atacar este cavaleiro. Só que o comandante supremo tinha certeza que ele ia cumprir a ordem que ele tinha dado, que ele ia cumprir a meta que ele tinha dado, porque ele não tinha medo,
era inteligente, o mental dele era muito rápido, a comunicação verbal deste cavalheiro era muito rápido. Eu, outro dia, estava vendo um filme sobre os templários, né? E eles tinham os cavaleiros. Então, quando eles iam à guerra, quem ia na frente? Era aquela pessoa, aquele cavaleiro, que ele sabia que ia ser capaz ou de mandar a mensagem, olha, agora vem a guerra, ou então de enfrentar os adversários. Então, simbolicamente, este cavaleiro está dizendo isso. Fala que de coragem, de orgulho, altivez. Se você observar, ele está no cavalo, ele está montado. O cavaleiro e o cavalo, energeticamente, é uma coisa só, né? O cavalo está trotando. O cavalo não está de cabeça baixa. Ele também está enfrentando, altivo. Lembrando que, como é um animal, ele tem faro, ele tem um olhar distante, ele observa, ele sente a atmosfera do dia ou da noite, né? O animal, principalmente o cavalo, quando vem uma tempestade ou quando vem um outro animal feroz, ele de antemão, ele já se prepara para enfrentar. Então, este cavaleiro, ele pula obstáculos, ele contorna situações, né? Ele contorna, ele vê a trilha melhor que vai dar o que ele quer. Então, simbolicamente, está dizendo isso. Está dizendo o quê? Eu sou capaz de ir aonde eu quero. Eu sou capaz de fazer, concretizar o meu objetivo, a minha meta, o meu projeto. Então, isto que esta carta está nos falando, né? Então, ainda simbolicamente, né? Se eu estou com as rédeas na mão, eu sei aonde eu vou chegar. E eu sei quando chegar, como eu vou lidar com a situação que eu vou enfrentar. Então, agora passando para a característica, eu quero que vocês pensem assim, antes de eu até falar na característica. Se visualizem vocês com esta carta. É muito importante, quando a gente está estudando um oráculo, seja ele qual for, você sentir a carta. Muitos professores, até eu mesmo, eu falo, não vamos nas palavras-chave. Eu mesmo também falo. Agora, tem algumas palavras-chave que eu vou falar aqui hoje que levam a gente a pensar e até entender melhor esta carta. Então, vamos imaginar que você, eu e quem estiver nos assistindo, seja o cavaleiro mais em sintonia com o cavalo. Eu estou lá, trepada naquele cavalo. Pensa você, quando você está com medo, eu estou no cavalo. Se eu tiver medo, eu vou puxar rédea, eu vou diminuir meu passo. Se eu aquele cavalo já vai devagarzinho para conhecer aonde ele está andando, né? Então, eu vou segurando um pouco a rédea. E quando eu me apavoro, geralmente, quem já teve a experiência de andar em cima de um cavalo, quando você se apavora, o animal sente, né? Ele percebe a tua energia e ele vai frear de repente, ele vai empacar, ele não vai andar. Você pode até apertar assim os pés, para quem já conhece, né? Já está acostumado, dar um apertãozinho assim nas pernas do cavalo e
Às vezes até ele levanta as patas, né? Então, ali seria mais um problema de o cavaleiro em oposição. Mas eu já vou falar sobre isso, né? Então, vamos falar agora nessas características, lembrando que toda carta do baralho cigano pode representar a personalidade da pessoa em questão, né? Você está dando uma consulta, ou então você conhece uma pessoa, puxa uma carta, eu quero ver como é que essa pessoa é, a personalidade, a maneira de ela se comportar, né? Então, todas as cartas do baralho cigano, por isso que eu digo que baralho cigano é muito profundo, também vai representar a personalidade da pessoa naquela carta. Seja qualquer tipo de carta for. Vocês aí já vão estar pensando nas cartas problemáticas, mas mesmo assim representa. Falando em carta problemática, gente, não existe carta totalmente boa e totalmente ruim. Vai depender do jogo que ela saia, né? Da casa, da leitura que você escolheu para dar a consulta, ok? Então, vamos lá na personalidade. É uma personalidade firme, são pessoas, geralmente, que sabem o que quer, dominadoras. O cavaleiro não é uma carta que ele vai fazer o que quer. Ele vai dar início, ele vai se impor na questão, né? Então, se você conhecer alguém com essa característica, falando sobre sexo, né? Homem ou mulher, veja bem, esse cavaleiro pode representar uma mulher. Pode representar uma mulher o quê? Uma mulher ativa, uma mulher que tem uma personalidade forte. Então, minha gente, não vamos nos fixar que o cavaleiro tem que ser homem. Vai aparecer um homem de repente na sua vida. Não vamos se fixar nessa leitura mais antiga, né? Por que eu falo mais antiga? Porque se eu já estou há 40 anos, né, nessa estrada, aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, eu estou vendo aqui, que tem pessoas que já fizeram curso comigo, que me conhecem, mas tem algumas pessoas aqui que estão me vendo pela primeira vez. E eu nem me apresentei quando comecei a falar, então eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Gebara, taróloga, cartomante, astróloga, terapeuta holística. Então, hoje eu vim dar esta aula de baralho cigano. Então, eu peguei essa experiência toda de consulta e criei o meu próprio método. Método de dar a mesa real, método de dar mandala, método de dar alguns jogos. Então, eu venho com a base da leitura europeia, do baralho cigano, mas dentro dessa escola europeia, eu criei a minha metodologia, ok? Isso eu tinha que ter falado no princípio desta live, desta aula, mas nunca é tarde. Voltamos aqui para o cavaleiro, ainda na personalidade, né? Então, veja bem, se o cavaleiro tem esta ação, tem esse dinamismo, tem essa postura vencedora, falando em postura vencedora, ele não dá o braço a torcer. O cavaleiro, ele morre, mas ele não demonstra que está morrendo. Ele não perde a pose, ele não perde a última palavra. São geralmente pessoas que gostam de dar a última palavra, tá? Logicamente, conforme o jogo que sai em oposição, pode ser que essa pessoa seja hiperativo, hiper ansioso, porque ele tem uma característica de um pouco de ansiedade, às vezes de impaciência, né? Isso tudo
no decorrer tanto da consulta, quando você fala com seu cliente, e outra coisa, gente, o baralho cigano, hoje em dia, para o nosso dia a dia, dá para ver as previsões, dá, mas hoje em dia também se pode colocar como autoconhecimento, como, eu não gosto de usar a palavra terapia, né? Porque dá a impressão que terapia, que a pessoa está com algum problema. Mas o baralho cigano, hoje em dia, dá para fazer um respaldo emocional em cima do que a pessoa está querendo. Se a pessoa, vamos dizer, tem problemas de comunicação, você dando uma consulta de baralho cigano, direcionando para esse assunto, você pode ver por que seu cliente tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de amar, ou então de continuar nas relações afetivas, né? De firmar compromissos, seja na sua rotina, no trabalho, ou até mesmo nas relações afetivas de troca, eu e meu companheiro, eu e minha companheira. Então, hoje em dia, o baralho cigano dá para ver isso. E eu também criei jogos que dão essa oportunidade de esta visão, né? Lógico que na mesa real a gente vê, mas você pode direcionar qualquer assunto que você queira. Voltando às características do cavaleiro aqui, né? Agora, como seria esse cavaleiro no tipo de uma personalidade em oposição? Tudo que cai numa leitura que eu já vou dar aqui, que tenha a casa da função oposição, é que aquela carta que cair naquela casa não está sendo vivida com seu potencial, né? Está atrapalhando, está dificultando, se torna uma carta problemática, seja ela positiva, seja ela negativa. Então, falando da personalidade, que eu ainda estou falando aqui, como seria esta carta numa oposição ou num lado negativo desse cavaleiro? Então, seria o quê? Orgulho demais, mandão demais, ou medroso demais, né? A pessoa não desenvolve numa oposição, a pessoa não está aproveitando o seu potencial. Geralmente é uma característica de uma pessoa mais ciumenta, né? Então, isso tudo dá para ver. Até você olhando bem para esse deck, para essa carta, poxa, se ele está elegantemente vestido, se você observar aí, é um homem que está elegantemente vestido. Então, o que quer dizer isso? A pessoa prima pela elegância. A pessoa também tem uma visão que ela tem que estar bem. E as pessoas que interagem a ela, ele vai querer que também seja... Ele está muito ligado ao visual. Essa carta está muito ligada ao visual, né? Então, ele vai querer o quê? Ele vai querer conversar, dialogar, ou então, até, quando eu digo assim, brigar, não é nem sentido de briga, não. Lutar por seus objetivos. Então, para ele, quanto mais a pessoa argumentar, mais ele vai gostar, que ele vai mostrar o quê? A sua pose, a sua maneira de explicar, a sua maneira de convencer. É uma carta que ela sabe muito convencer, né? Então, seria, vamos dizer assim, uma pessoa muito carismática também. Então, essa elegância
ele tem até nas palavras também. Agora, vamos pensar nessa característica que as pessoas estão mais acostumadas a dizer: ah, o cavaleiro você vai receber uma mensagem, o cavaleiro você vai receber uma visita, o cavaleiro vai trazer alguma coisa. Em parte estão certas de vai trazer. Se lembra que eu falei que ele deixa lá a cidade dele, ele deixa lá os compromissos deles, a vivência deles, que está mostrando aqui nessa casa, nessas árvores, né? Sim, ele está trazendo, ele pode estar trazendo uma novidade, uma solução. Então, pode também simbolizar isso, né? Vamos dizer que eu esteja no meu ambiente de trabalho, né? Eu estou trabalhando, pode simbolizar o quê? Um novo emprego, uma promoção, algo chegando de bom para mim, eu sabendo de alguma novidade ou, de repente, até de um conflito. Uma coisa que eu quero falar aqui é que tudo depende também das cartas que envolve esse cavaleiro, né? Então, se você está lendo numa mesa real, numa mandala, num jogo linear, num jogo de 3, 4, 5 cartas, para onde vai esse cavaleiro? Então, você tem que observar isso. O que ele traz, a carta anterior a ele, e o que vem depois dele. Mas isso tudo eu vou explicar aqui para vocês, né? Então, eu até anotei aqui, para não me perder, né? Vamos falar, falei do trabalho, pode ser uma promoção, pode ser você, não é perder o emprego, tá? Cavaleiro não vai perder o emprego. Pode ser que você esteja querendo ir para um outro emprego, ou então você quer ir para uma outra sessão, né? Por exemplo, se você abre num jogo de uma mandala, quem não conhece o jogo de uma mandala, são 12 casas, que são 12 funções que falam da sua vida. E na mesa real, são 36 cartas que vão falar também das 36 funções da sua vida, do seu dia a dia, né? Então, vamos dizer que, tanto na casa da mesa real como da mandala, cai na casa que simboliza a sua casa física, né? O seu lar. Pode ser que você esteja querendo se mudar, fazer uma mudança, como também pode ser uma visita, alguém, alguma novidade, né? Trazendo alguma coisa para você. Outra situação, né? Na saúde. O cavaleiro, ele tem muito boa saúde, tá? O ponto fraco dele, se você observar, é o quê? São o joelho, o pé, os braços, as juntas, porque ele está ali naquele cavalo, né? Uma parte muito sensível do cavaleiro é a lombar, é o cóccix. Então, dentro de um jogo da saúde, pode simbolizar a boa saúde? Pode, mas também pode simbolizar pontos fracos, né, nessas regiões, né? Olhando aqui para o cavalo, a crina dele está do lado, o rabo está numa posição de alerta, né? O rabo não está caído, o rabo está em alerta, né? Então, isso tudo são detalhes que, na hora da leitura do jogo, vai dizer, fique alerta, né? Veja como é que está a crina do cavalo, do seu cavaleiro. Outra coisa também, falando ainda nesse sentido do presta atenção. Quando esta carta sai numa casa de qualquer tipo do jogo, pode estar indicando assim, por que você está parado? Não é momento de você ficar parado, é momento de você agir, é momento de você caminhar,
É momento de você dar o primeiro passo. Será que este momento é uma conquista que você tem que fazer? Será que este momento você tem que lutar para os seus objetivos? Sempre quando cair o cavaleiro em qualquer casa, de qualquer jogo, é uma carta que eu costumo dizer que é uma carta andante, é uma carta de movimento, é uma carta que ali você tem que ter uma rapidez mental, até porque o cavaleiro ele está relacionado com o planeta Mercúrio, que vai falar o quê? Do seu racional, do seu raciocínio, da sua lógica, do seu pensamento, de como você vai estudar aquela situação. É uma carta de polaridade positiva. O que eu quero dizer polaridade positiva? Geralmente é uma carta que simboliza sim, né? Simboliza rapidez. Então, em tempo, você pode dar o quê? De 1 dia, 3, 4 dias, ou até numa semana, mas eu daria até menos dias, que acontecimentos virão, né? Se você quiser uma resposta. Ah, Heloísa, eu vou fechar esse negócio e eu tenho... Será que vai demorar para fechar? Se for o cavaleiro, vai ser rápido. Geralmente, teu cliente fala assim, aí você vai falar rápido, teu cliente vai dizer assim, mas em quanto tempo? Aí você vai ter que dar. Olha, de 1 a 3 dias, 4 dias, eu sempre dou uma margem maior, tá? Se eu estou vendo que em 1, 2 dias vai resolver, eu falo 3, 4 dias. Eu dou uma margem maior. Ou até uma semana, né? Então, vamos mais pelas características do cavaleiro. Tem alguma dúvida até agora, vocês? Se tem, coloquem aí, tá? Deixa eu ver, falei da personalidade um pouquinho. Em sentido do físico, né? Geralmente são pessoas, não precisa ter uma estatura muito grande, mas são pessoas mais atléticas, né? Falar em atléticas pode simbolizar o atleta, o competidor, o carro, a moto, alguém que chega de moto, o motoboy, alguém que vem muito rápido, o avião, porque naquele tempo não tinha, né? Então, pode ser o avião, o surfista. Aí vocês vão falar, Heloísa, não tem nada de mar, aqui é terra. Vamos pensar em 2024, tá, gente? Então, eu estou dizendo em termos de esporte, né? Então, são pessoas... Aliás, eu tenho um cliente que ele faz a competição pulando estacas, né? Lá na hípica. E ele me falou que ele, quando está montado, ele falou assim, Heloísa, eu sou um só. Eu e o meu cavalo, nós somos só. Ele me entende, eu entendo ele. Então, é isso. Quando essa carta sai, é para você se entender como galope. Eu vou me entender naquela situação que eu tenho que tomar uma atitude, e uma atitude assim, eu consigo. Outra coisa como conselho, que uma coisa é você pegar uma carta e dar as previsões, né? Que eu não costumo falar a palavra previsão, eu costumo falar a tendência. Uma coisa é a carta simbolizando seu presente, o aqui e agora, e a tendência. Outra coisa é a carta simbolizando conselho. Então, é completamente diferente. Se for um conselho cavaleiro, eu tenho que agir. Agora, se for um conselho, Heloísa, o que eu tenho que evitar? Aí sai o cavaleiro, evite fazer decisões precipitadas,
Evite ir a lugares que você não tenha conhecimento. Evite falar sem pensar, porque o cavaleiro, às vezes, ele fala sem pensar. Então, você tem que ver a situação, qual é, né? Então, vamos agora botar esse cavaleiro. Antes de eu botar aqui um joguinho, eu vou falar da espiritualidade. O cavaleiro é tremendamente intuitivo, pode ser seu guia, seu mentor, simbolizando que ele vem para te ajudar e você está aberto a novas, a intuição, a nova filosofia religiosa, a nova filosofia espiritual. Mas agora, já falei muitas coisas do cavaleiro, né? Na parte afetiva, garanto que vocês estão doidos para saber da parte afetiva. Ele é altamente galanteador, afetuoso, pode ser que ele venha mostrar que vem uma relação afetiva, ou alguém do passado vai voltar. Ele é muito sexual, né? Então, ele tem um apelo sexual, mas o sexual dele, no ato do amor, do encontro carnal, ele não é só aquele encontro que estou aqui junto, oi, que delícia, e das costas vai embora. Ele põe um romantismo nesse ato, tá? Então, eu separei aqui um jogo de combinações. Eu sei que vocês gostam muito de jogos de combinações. O cavaleiro pode ser visto como rival? Pode, dependendo do jogo que você coloque, pode sim, né? Tudo, como eu disse, tudo vai falar das cartas que vão ao redor desse cavaleiro. Mas, voltando aqui, àquela combinação, né, que eu falei que muitas pessoas têm facilidade de falar de qualquer carta do baralho cigano, mas quando coloca a combinação, elas falam, Heloísa colocou a combinação, eu fico enlouquecida. Então, eu vou falar aqui das combinações. Em primeiro lugar, quando você coloca 2 cartas, você sempre, ou 3 cartas, ou 4 cartas, se for linear, tá, gente? Você sempre tem que ler da esquerda para a direita. Então, por exemplo, aqui que eu botei esse gráfico que vocês estão vendo. A primeira carta, à esquerda, vai falar do assunto, né? O que é o assunto? É o assunto que seu cliente traz, é o assunto que você quer ver. Pode simbolizar também o tema. Tem pessoas que falam assunto, tem pessoas que falam tema. E a direita é como você vai vivenciar, né, o assunto, né? Como você vai trabalhar, né? Então, lendo mais uma vez, da esquerda para a direita. Então, as combinações. As combinações vão falar sobre o assunto que você quer. Uma coisa é você pegar, quero pegar 2 cartas para ver meu dia, quero pegar 2 cartas para ver meu trabalho. Então, aquela combinação vai falar do tema que você quer. Então, vamos lá, eu coloquei aqui. Vamos lá, como vocês estão vendo, que é o cavaleiro e o navio, tá? Eu coloquei o navio, eu sei que eu não estou falando do navio, mas eu tenho que explicar uma combinação, né? Então, vamos lá. Lendo da esquerda para a direita. O cavaleiro é o quê? É o comando. Eu quero ir a algum lugar, eu trago alguma coisa. Eu estou falando em sentido do cavaleiro, né? Eu estou pronto para enfrentar alguma coisa, só que ela vem, a combinação
é um navio. Falar um pouquinho do navio. O navio fala de tempo, fala de saudade, fala de longa distância, fala de comércio, fala que você vai trazer alguma coisa, né? O navio, se você pensar, é uma carta também andante, que eu falo, né? De movimento, mas não tem a rapidez desse cavaleiro. Então, vamos ver essas duas cartas juntas, cavaleiro e navio. Eu, cavaleiro, eu quero ir em busca de algo que está distante. Eu quero ir em busca de algo, eu quero ir em algum lugar que eu sei que vai ter uma certa demora, porque eu estou com um cavalo, mas eu vou ter que enfrentar o tempo. O navio também fala de tempo, né? Então, eu quero buscar novidade. O navio fala de aprendizado, né? Porque se eu estou no oceano, se eu vou em vários lugares, se eu aporto em vários portos, eu trago o quê? Experiência. Então, esse cavaleiro está em busca também de experiência. Vamos dizer que eu ponha esse jogo para o meu trabalho. Tirei duas cartas para o meu trabalho. Cavaleiro e navio. Lendo da esquerda para a direita. Então, esse meu trabalho, eu posso estar o quê? Eu posso estar querendo uma promoção, eu posso estar em busca desta promoção, eu posso estar em busca de um projeto, eu vou trazer um projeto, né? Agora, vamos ver o navio e o cavaleiro, né? Vocês vão estar vendo aí o navio e o cavaleiro. Lembrando, navio não fala de distância, de passado, né? De experiência. E o cavaleiro, dinamismo, novidade. Então, o que quer dizer esse navio com cavaleiro? Várias coisas. Pode ser alguém distante que vai chegar, alguma situação que vem, e situação grande. Gente, lembrando aqui o navio aqui não tá representando uma lancha, um jet ski, não. Está apresentando um navio, uma coisa grande. Então, essas simbologias, vocês têm que estar bem atenta, tá? Então, este cavaleiro vai pegar essa experiência desse navio e vai se lançar. Pode simbolizar mudanças, porque são duas cartas de movimento. Vamos dizer que eu esteja com um projeto, que venho elaborando esse projeto, navio é tempo, que vem elaborando esse projeto, e agora que já está chegando perto do porto, gente, eu estou falando tudo sentido figurado, eu vou pegar esse projeto e vou me lançar com mais sabedoria, me impondo o que eu quero, né? Pode ser alguma notícia distante, Heloísa? Pode ser alguma notícia distante ou resposta que você há muito tempo está querendo também, né? Outro conjunto. Cavalheiro e coração. Quando falo em coração, eu até sorrio, né? Então, vamos lá. O cavalheiro, da esquerda para a direita, né? Como ele vai vivenciar, né? Poxa, posso estar apaixonado, eu posso estar querendo me envolver com alguém, eu posso estar querendo vivenciar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então, o cavalheiro vai em busca de algo que dê sentido à vida dele. O coração fala isso. Fala de amor, fala de amizade, de companheirismo, né? De algo que te faz bem. Um cavaleiro, como resposta, como mensagem, como dizem, eu trago algo que eu vou o quê? Eu vou aproveitar.
Vamos falar de conquista. Eu vou conquistar algo significativo para o meu coração. Eu decidi ir atrás das minhas realizações emocionais. Se for para um trabalho, se for na família, numa relação afetiva, pode ser que eu vá me envolver numa nova relação também. Outro conjunto agora, né? Que vai ser o coração e o cavaleiro, né? Então, coração, afeto, companheirismo, ideal de vida com o cavaleiro. Então, esse sentimento eu vou aproveitar, eu vou fazer com que ele se fortifique. O cavaleiro não é o cavalo não é forte, então eu vou fazer com que este sentimento vá além, né? Eu vou criar. Se eu tenho um sentimento, eu vou criar. Então, se for uma relação afetiva, que bom, né? Eu vou estar pleno para aproveitar. A segunda carta, a carta da direita, não é a vivência que você vai ter da carta da primeira carta, que está à esquerda. Então, eu vou aproveitar essa emoção. Se for no trabalho, esse contentamento, né? Essa realização. Então, eu vou decidir algo que fale para o meu coração. E isso eu vou o quê? Eu vou botar para frente. Eu vou identificar, eu vou mergulhar profundamente. Então, vocês veem que toda combinação fala, a primeira carta é o assunto, é o tema, e a segunda é a experiência, a vivência. É como se a segunda carta, quando eu falo a segunda carta, é a carta da direita, tá? Vai conversar com esta primeira carta, né? Deixa eu ver aqui meu roteiro. As 3 cartas. Agora vem o jogo das 3 cartas. Né? Deixa eu ver aqui meu roteiro, enquanto coloco aí as 3 cartas. Que esse jogo é muito bacana, gente, para situação, caminho e resultado. O que eu quero dizer? Situação, caminho, resultado. Vamos pensar assim, como é que está o meu trabalho? Como é que vai ser esse meu novo emprego? Como é que vai ser essa minha nova relação? Como é que vai ser o meu comportamento diante da minha família? Como é que será essa minha nova faculdade? Como é que vai ser eu defender esta tese? Então, veja bem, esse jogo é para você ver o desenvolvimento do seu tema que está simbolizando a situação. Então, eu coloquei aí 3 cartas. Tá? Deixa eu ver aqui que vai aparecer para mim. Cavaleiro, chicote e foice. E qual é a pergunta? Como vão ficar meus investimentos financeiros? É um ótimo jogo para isso. Então, situação, o cavaleiro. Caminho, o chicote. O resultado, a foice. Eu sei que eu não falei do chicote, eu sei que eu não falei da foice, mas eu preciso falar de algumas cartas para vocês entenderem esse jogo, que é muito simples, muito fácil. Então, se eu estou perguntando pela minha situação, né, como vão ficar os meus investimentos, o que é a situação? É o cavaleiro. O cavaleiro é muito bom para a grana. Ele sabe investir. Se lembra que eu falei que ele é dinâmico, ele é corajoso, ele se arrisca. Então, como situação financeira, esse cavaleiro está querendo chegar lá e colocar o dinheiro e ver aonde é melhor para ele fazer os investimentos dele. Ele está ativo, está pronto para isso.
O caminho é o chicote. O chicote, outra coisa que as pessoas colocam na cabeça e botam como sendo só isso. Chicote, gente, não é só conflito, não, disputa. Chicote é outra carta de poder. O chicote, você tem na mão um chicote e você, ó, tchá, tchá, não pode fazer isso. Às vezes são situações até repetitivas, né? Mas você está ali dominando. Então, a situação, o caminho é o chicote. Então, nesse investimento, ele vai ter que ser esperto, porque vai ter várias situações relativas ao investimento que ele vai ter que ter uma inteligência e uma rapidez mental muito grande. Por quê? Nesse caminho, a gente já está olhando o resultado, é a foice. Por que eu falei que ele vai ter inteligência? Porque a foice vai ter modificações, vai ter cortes. Pode perder dinheiro, como pode ele, com o chicote, mudar o investimento rapidamente. Então, nesse espaço que ele vai mudar o investimento, aquilo pode não decorrer simplesmente fácil, né? Por causa da foice. Lembrando que a foice corta, só que a foice, ela não tira a raiz. Ele vai fazer o investimentos, pode, a princípio, perder alguma coisa para depois, olha, crescer. Foice é inteiramente da carta do caixão, inteiramente diferente. A foice corta, às vezes o corte não é definitivo. Eu vou podar. Então, ele tem que saber que, dentro deste caminho financeiro, ele vai ter que podar, mudar o investimento para um crescimento depois. Aí, você diz isso para o seu cliente e cabe a ele escolher. Outro jogo de 3. Agora como vai ficar minha vida afetiva? Situação, coração, caminho, o cavaleiro, e o resultado, o anel. Esse jogo, assim, só de vocês olharem, mesmo quem não conhece as cartas, já dá para notar, né? Eu fico logo animada. Situação, o coração, né? Como vai ficar a minha vida afetiva? Provavelmente essa pessoa já está gostando de alguém, já está querendo uma sintonia, já está amando, né? O caminho cavaleiro. Então, a tendência é o crescer para o resultado ser uma união, um contrato, um elo de amor, né? Então, pode ser, vamos supor que a pessoa ainda não esteja ninguém, mas está, assim, com vontade de ter alguém afetivo, né? Então, você pode dizer para o seu cliente, está a caminho, alguém você vai conhecer e esta vida afetiva vai o quê? Vai criar um compromisso, um noivado, um casamento, né? Um elo, né? Uma união. Então, é um jogo aqui fácil, vamos dizer assim, de olhar, né? Agora, deixa eu ver aqui no meu roteirinho, para não me perder de você, vamos ter um outro jogo de 3. Esse já vai ser diferente. Esse vai ser situação, oposição e resultado. Então, eu vou falar desse jogo. Antes de falar aqui dessa pergunta, o jogo situação, oposição e resultado, tá? Quando eu falo situação, sempre é o tema, o assunto que seu cliente traz. Oposição, tudo que está em oposição não está bom. Não está vivendo o atributo daquela carta. Aquela carta está problemática. Aquela carta está atrapalhando a história da pergunta.
e o resultado seria o fecho final. Uma ressalva que eu quero fazer aqui: quando a gente coloca esse jogo, situação, oposição e resultado, vocês não podem olhar só o resultado, tá? Às vezes o resultado é bom, mas vocês têm que levar em consideração o que está em oposição. Porque se de repente a pessoa não vivenciar a oposição direita, pode dar errado, tá? Mas vamos aqui nesse assunto. Meu ex vai voltar? Veja bem, a situação é o anel. Então, eles tinham o quê? Eles tinham um compromisso, eles tinham um elo, eles tinham um combinado. Só que a oposição está o cavalheiro. Então, o cavalheiro na oposição, ele não anda, ele fica parado. Ele está dando as costas para a pergunta, para a situação, né? Ele não está fazendo acontecer. E o resultado é o caixão. O caixão é finalização. O caixão dá término, diferente da foice. O caixão faz o encerramento. Se você observar, o caixão não deixa de ser uma caixa de madeira que está fechada. Então, ali está fechada, sacramentada, não abre e está encerrando. É a finalização. Então, o que você vai dizer para o seu cliente? Olha, o seu ex não vai voltar. Muitas vezes, quando você pergunta assim, olha, aqui está dizendo término definitivo, ou não vai voltar, o seu cliente às vezes pergunta, mas por quê? Então, você tem que dizer, você não precisa dizer o cavalheiro não está fazendo ação, mas você diz, olha, esse seu ex, ele não está comprometido àquela relação, né, ao anel. O cavalheiro se compromete a fazer, mas em oposição, ele não está comprometido naquela situação. Então, ele pode estar em outra, né? De repente se apaixonou, ou mesmo não quer vínculo, porque anel é vínculo, ou mesmo ele não quer vínculo, então ele está terminantemente dizendo, não, é o fim, eu não quero voltar, né? É uma atitude, é uma vontade dele. Lógico que se tratando de relacionamento, aliás, qualquer tipo de jogo, principalmente em relacionamento, você tem que ter muito jeito para falar com o seu cliente. Você tem que entender que as pessoas que procuram a gente, elas estão fragilizadas. Então, você tem que entender aquela alma, aquele sentimento, né? E como é que você vai falar isso? Você tem que falar e tem que dar carinho, tem que botar no colo, sem mostrar que você está com peninha, a emoção, até porque a gente não está para julgar, né? O cartomante, ele não julga. O cartomante, ele lê as cartas para o cliente, mas tem que ter tudo um jeito de falar, principalmente se é algo que vai tocar o seu coração, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu vou falar mais para vocês. Adoro dar aula, então às vezes até eu falo demais. Mas alguma dúvida até aqui, para eu contar outras novidades para vocês? Deixa eu botar meu óculos. Ó, que bom que você está adorando. Aqui, Paulo perguntou, boa noite a todos, cheguei agora num jogo de 3 cartas. A primeira carta a ler é a carta do meio. Não, olha, num jogo de 3 cartas, sempre, num jogo de 3 cartas até linear, é sempre a primeira carta que você vai ler, é o tema, o assunto, da esquerda para a direita, tá? É sempre a primeira carta. Bom, gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou abrir a turma de baralho cigano
de 2024, tá? Lembrando que essa formação completa em baralho cigano, eu dou uma vez ao ano. Por que eu falo formação completa? Que é desde o iniciante até o profissional, né? Na minha academia de tarô, Heloísa Gebara, sou eu só que dou esta aula. Eu dou vários jogos. E lembrando o que eu disse no princípio, eu sigo a escola europeia, mas nessa escola europeia eu criei o meu próprio método de leitura de jogos, ok? Então, vamos lá. Esse curso, essa formação, são 4 meses, tá? Aproximadamente 4 meses e meio. Vai ser uma vez por semana, toda terça-feira, das 19 às 21 horas. Então, seriam 2 horas de aula. Vamos dar início no dia 17 de setembro, que cai numa terça-feira. Essa formação, eu dou muito exercício, dou dever de casa. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, que qualquer oráculo, seja de tarô, baralho cigano, qualquer oráculo, tem que ter muita dedicação, muito estudo, muito exercício, que só assim você vai poder entrar em sintonia com o seu baralho. Você vai poder conversar melhor com o seu baralho. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vai ser essa sintonia, esta alquimia, vai fazer uma ampla visão. E uma coisa que eu até falei ainda há pouco, quando você começa a estudar, quando você começa a se dedicar ao baralho cigano, é como se abrisse um portal, é como se abre, você vai, a tua intuição vai ampliando, lembrando que todos nós somos intuitivos. Então, quanto mais você exercitar, mais facilidade de você ler o seu baralho, né? Ler os jogos e ler também nas entrelinhas. Porque tem muita coisa que você olha assim e você acrescenta mais. Aliás, por falar em acrescentar, os meus cursos, eu trago as experiências de consultas. Quem já foi meu aluno sabe que eu digo assim, o pulo do gato. Quando eu falo pulo do gato, é a experiência de consulta que eu trago para o aluno, que eu dou para o aluno, né? Eu sou o tipo do professor que, quando eu vejo o meu aluno crescer, eu já tenho alunos que já estão dando até aula de baralho cigano. Para mim, é uma gratificação. Mas vamos lá. Então, vai ter muito exercício, as aulas sempre vão ser comigo e vamos ter um grupo para os matriculados no WhatsApp, onde eu vou colocar os vídeos das aulas, os exercícios, onde a gente vai interagir. Os colegas podem interagir com os seus colegas, podem colocar jogos, dando a visão deles, pedindo que os colegas também deem a visão, que eu vou estar sempre com vocês, também ajudando nisso, né? Tirando as dúvidas, né? Então, vamos ter um grupo do WhatsApp somente para os matriculados. As aulas vão ser sempre ao vivo, online, mas vão ficar gravadas para, se o aluno não poder, naquele dia, dar aula, olha, depois. Esse curso fica gravado durante 1 ano, então vocês podem ter acesso a várias vezes, olhar as aulas várias vezes, tá? Deixa eu ver. Sim, ainda falei. No término do curso, vocês vão receber um certificado digital de conclusão desse curso, dessa formação, né? Se você se matricular,
você vai receber uma apostila completa, com mais de 90 folhas, essa apostila, que foi assim, eu me dediquei demais, né, a essa apostila, é quase praticamente um livro. Não esquece de falar o cronograma. Vou falar. E estão me lembrando, não esquece de falar o cronograma, já vou falar. E no decorrer da formação, vocês vão receber alguns PDFs, né, sobre o assunto baralho cigano, né? Deixa eu falar aqui o cronograma que eu pulei, e aqui a minha equipe, que me dá um respaldo enorme, me lembrou. Então, vamos lá. O que eu vou aprender? Né? Vou falar rapidamente, que é muita coisa. Baralho cigano e sua origem. Método Heloísa Gebara. Lembrando, leitura escola europeia, mais o meu método. Método consagração ou não do baralho cigano, como guardar e proteger o seu baralho, preparação da mesa para as consultas, os 4 elementos, terra, água, ar, fogo, a moeda, punhal, cristal, perfume, enfim, como preparar a mesa para consulta, significado das cartas, atitudes e comportamentos da carta, né? As características, personalidade, saúde, trabalho, o emocional, o afetivo, o espiritual. As cartas ciganas, nos seus 4 níveis, mental, material, emocional, espiritual. Valores das cartas, positivo, neutro, negativo. Cartas temas, carta espelho, carta gatilho, carta conselho. Leitura de jogos, técnicas de leitura. Mandala, método Heloísa Gebara e suas casas derivadas, mesa real, método Heloísa Gebara, Peladan, leitura de 3 cartas, leitura linear, autoconhecimento amoroso, que é feito por mim, né? Jogo semanal, também feito por mim. Templo de Afrodite, gente, leitura, vários, tem outras leituras de jogos, consulta consulente, enfim.